Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Vida Calma e Organizada. Espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo quero falar um bocadinho sobre as preparações que eu faço também para o mês de dezembro, para tentar reduzir aquele stress todo, aquela azáfama toda que costumamos ter naqueles dias que antecedem o Natal. Já há bastante tempo que eu tenho reduzido muito esses dias de muita confusão, tenho mesmo conseguido reduzir. Acima de tudo, simplificar muito a parte da emenda, porque não precisamos de ter uma mesa muito farta, com exageros, com excessos, porque passamos aqueles dias todos a fazer tanta coisa, não é? E depois acaba por sobrar e haver muito desperdício alimentar. Então comecei já há vários anos para cá a tentar a tentar simplificar, não é? Ter na mesa uma mesa com receitas muito típicas do Natal, não é? Mas tentar, por exemplo, nas sobremesas, tentar reduzir, tentar não querer ter tudo na mesa, não é? Não temos essa necessidade. Depois, tal como nos outros meses, eu faço sempre aquelas preparações típicas no início do mês e este não foi diferente. Aquilo que eu fiz simplesmente foi fazer receitas que não faço habitualmente, mas que são receitas que comemos habitualmente no Natal. E, portanto, vou-vos mostrar o que é que andei a fazer, inclusive adiantar até algumas partes das sobremesas, não a sobremesa em si, mas algumas partes ou alguns ingredientes que vou utilizar nas sobremesas que vou fazer. Outra coisa que vos quero mostrar no vídeo são também sugestões de mesa posta, portanto, mostrar-vos duas sugestões que eu estive aqui a tentar planear, digamos assim, para que no dia que faça a mesa já tenha tudo mais ou menos pensado, orientado. Utilizei só coisas que tinha em casa, não fui comprar nada. E depois também vos quero dar algumas sugestões de emendas um bocadinho mais económicas. Caso queiram e precisem desse lado, dessas sugestões, digo-vos em princípio, o que é que vou fazer para a minha emenda e depois deixo-vos essas sugestões mais para o final do vídeo, tá bom? Espero que gostem e vamos lá acompanhar-me então para ver o que é que eu andei a fazer. Bom, a primeira preparação que eu fiz aqui para o Natal foi cortar, portanto fatiar uma broa. Então o que é que eu faço? Parte dessa broa é fatiada, portanto eu recolho as fatias que estão menos esfareladas ou que estão mais inteiras, guardo numa caixinha e congelo. Portanto, é daquelas coisas que parece que não gastamos muito tempo, ou é uma coisa que se faz rápido, mas depois se formos juntar todos estes bocadinhos na altura em que temos que preparar outras coisas para o Natal, faz diferença. Então, como estava a dizer, guardo essas fatias numa caixa e depois a parte da broa que está assim mais já esfarelada, não é? O que eu faço é colocar num robô, não é? Para triturar. Costumo pôr sempre um dente de alho, um bocadinho de sal e um raminho de salsa. E trituro tudo junto e fica assim bem triturado e depois coloco numa caixa e congelo. E se estiverem preocupados que fique tudo muito, quando congelado, ficar tudo junto, não, porque ele consegue-se tirar facilmente a quantidade que se quer. E depois, é assim, das duas uma, ou utilizo em alguma receita para o Natal, em princípio não, porque eu já tenho tudo mais ou menos planeado, mas isto será broa que vai ficar para, sei lá, imagina, eu quero fazer uma pescada no forno ou assim, gosto de deitar um bocadinho de broa triturada assim por cima, que fica espetacular, ela está temperada e fica deliciosa. Depois, a próxima preparação foi fazer aqui um cor de limão, ou um creme de limão. Na realidade é de lima, não é? Porque a minha árvore dá limas que nunca mais acabam e eu não sei o que fazer a tanta lima. Já fiz sumo, já congelei, temos feito imensa limonada. Provavelmente vou fazer algum bolo para congelar em que possa utilizar as limas, mas como a minha mãe adora pavlova e a princípio vou fazer,
Então é uma forma de não só aproveitar as limas, como também ter já uma parte da cobertura da pavlova preparada, portanto, e isto é uma receita que dá o seu trabalho. Eu segui a receita básica, eu até fui ao YouTube da Rita, lá Dolce Rita, e foi de lá que eu segui a receita. Posso-vos deixar o link direto na descrição. E ficou ótimo, com uma consistência perfeita. Depois, outra opção que eu fiz aqui foi optar por não comprar um peru inteiro. Até é estranho, porque, pronto, eu normalmente opto sempre por comprar pronto, a peça inteira, porque o preço quilo acaba por ficar mais barato. Mas neste caso, optei por comprar antes apenas peitos de frango, que vou simplesmente rechear com farinheira, porque eu compro estas farinheiras num mini mercado próximo de casa e são maravilhosas. Não preciso de acrescentar mais nada, porque a farinheira já é saborosíssima e por si só já faz o seu brilharete. Então, porquê é que eu não comprei o peru? Porque o peru inteiro acaba por ser enorme e eu vou ter duas opções, portanto, vou ter arroz de pato e já tinha comprado o pato e vou ter então estes peitos de peru recheados e achei que comprar um peru inteiro, nós não somos muitas pessoas à mesa e acaba por sobrar imenso e acabava se calhar por ficar, mesmo que distribuísse, mas acaba por ficar com um imenso peru e opto por fazer assim porque, pronto, preferimos esta receita com o recheio do que propriamente o peru inteiro. E é isto, eu só estou a temperar a carne levou simplesmente sal, eu não sei, eu fiz um tempero bastante simples. Sal, alho em pó e depois coloquei também um bocadinho de paprika fumada e um bocadinho de azeite e depois é rechear, coloquei assim com uns palitos e depois são colocados em sacos próprios de congelação e vão a congelar. Simplesmente na altura depois, um dia antes, coloco no frigorífico e é isto. Não tem muito segredo e, como vos disse, o objetivo aqui é simplificar. Depois fui cozer o polvo. Isto eu fui fazendo estas preparações em dias, ao longo dos dias, portanto não foi tudo feito num dia só. E eu faço sempre o polvo na panela de cozura lenta, na slow cooker, fica ótimo, fica super tenrinho. Mas pronto, lá está. A questão do polvo é que nós enchemos a panela e quando vamos a ver aquilo está completamente reduzido. Mas pronto, temos polvo na mesa, que é o que importa. Depois, outra coisa que estive a preparar, e normalmente esta receita, eu, mesmo não sendo a questão do Natal, eu gosto sempre de fazer com antecedência e congelar, porque é uma receita que fica muito boa. Se deixarmos até mais tempo, é daquelas receitas que nós fazemos num dia, mas até sabe melhor é no outro. E acabo porque dá muito trabalho, ainda requer ali algum tempo na cozinha, e ter isto já preparado, portanto, acaba por ser muito mais fácil, não é? Porque eu já congelo, quando está pronto, eu já faço a congelação numa caixa que é própria para ir ao forno. É só uma questão de tirar a tampa, colocar no forno, sempre tapado com papel vegetal ou papel de alumínio, se tiverem, para não ficar muito tostado em cima e não secar demasiado. Um truque que eu faço é deixar sempre o bacalhau
com bastante creme, portanto não ficar muito seco, porque senão depois de descongelar e ir ao forno ele acaba por ficar muito seco. E se tiver assim bastante creme, acaba por ficar muito úmido, não é? Portanto, ficar muito saboroso e sem ficar demasiado seco. Em relação ao pato, eu disse-vos que tinha comprado um pato que cortei em 4 e simplesmente o que eu coloquei foi sal, uma cebola cortada em 4, 2 cenouras, uma ou 2 cenouras e 2 folhas de louro. Basicamente é isto. Bom, outra preparação que optei por fazer também com antecedência foi pão. Eu já faço pão habitualmente em casa, portanto já não, a não ser, pronto, pão específico, como broa, por exemplo, aí nesse caso eu compro. Mas fora disso eu uso sempre a mesma receita, já tenho um vídeo aqui no canal a explicar o processo. Até estou a congelar o quilo inteiro, portanto estou a dividir em 2 porções, porque o pão sabe sempre melhor acabado de sair do forno e ir para a mesa, se possível até morninho, que é o ideal. E por esse motivo optei por fazer o processo todo da massa, mas simplesmente em vez de ir ao forno é congelado assim como está. Eu faço o processo das dobras, eu gosto muito desta receita e o que eu faço é fazer o congelamento antes de ele fazer a última levedação. Quando preciso de utilizar, geralmente o que eu faço é, se possível, tirar no dia anterior, deixo no frigorífico e depois tenho que o deixar pelo menos umas 2, 3 horas fora do frigorífico para fazer então essa última levedação antes de ir ao forno. E pronto, optei por fazer assim. Eu gosto de colocar em papel vegetal, portanto, embrulhado em papel vegetal e colocado dentro de um saco de congelação para proteger o mais possível do frio, não é? Dos cristais de gelo. E tem resultado muito bem, o pão fica ótimo na mesma, não tenho problema nenhum. E pronto, deixo-vos, se quiserem experimentar a receita aí em casa, se tiverem espaço de congelador, obviamente, podem fazê-lo antecipadamente e depois, no próprio dia ou no dia anterior, idealmente será no próprio dia, não é? Por isso é que estou a congelar a massa assim, precisamente para ela, para podermos ter pão fresco, não é? Pão acabado de fazer, que é sempre muito melhor do que tirar fatias e deixar descongelar. E pronto, já tenho aqui também o pato desfiado. Isto é um trabalho bastante demorado e que, mesmo que não fosse a questão do Natal, eu faria sempre noutra ocasião. Depois, congelei também o caldo, mesmo com a cenoura e tudo, a gordura mantive tudo. Se depois achar que é muita gordura, logo posso tirar antes de utilizar. E é neste caldo que vou cozer o arroz e vai ficar saborosíssimo. Lembrando sempre que não devem encher os frascos até acima, porque o líquido depois de congelado expande, não é? Para não correrem o risco de partir o frasco. E pronto, grande parte do trabalho de arroz de pato já está aqui prontinho.
Bom, então em relação a sugestões de emendas para a ceia de Natal, deixo-vos aqui algumas opções. Eu deixei um artigo no site em que vos deixo 20 sugestões divididas entre entrada, prato principal e também para sobremesas. Aqui a ideia é descomplicar, portanto não termos assim muito trabalho e que as receitas também sejam um bocadinho económicas. Eu num vídeo anterior tinha-vos dito que na altura que fiz aquelas compras iniciais para o mês de dezembro, deixei alguns ingredientes que são um bocadinho mais caros, tipo polvo, bacalhau, porque não tinha encontrado assim, entretanto, nenhuma promoção que fosse, ou não tinha encontrado promoção na realidade. Entretanto, consegui, portanto fiquei atenta, não é? E acabei por comprar polvo, que é o que nós vamos fazer por aqui. Eu vou ter 2 opções para a ceia e depois também 2 opções para o dia de Natal. Para a ceia tenho polvo e tenho bacalhau com natas, que foi o que vos mostrei neste vídeo, não é? Mas aqui uma questão que ajuda um bocadinho a poupar, caso não tenham disponibilidade ou o orçamento não chegue para comprar, por exemplo, o bacalhau, portanto podem optar por peixes um bocadinho mais baratos, mas outra opção, mesmo, portanto, querendo comprar o bacalhau, será, em vez de ser, por exemplo, aquele prato em que está uma posta, portanto, por pessoa, não é? Fazer um prato em que o bacalhau está desfiado acaba por ser um bocadinho mais económico, não é? E as sugestões que vos deixo passam muito por aí. Outra opção, em vez de comprar polvo, também é uma coisa que eu, vou-vos ser sincera, já há bastante tempo que não compro, eu prefiro comprar tentáculos de pota. A diferença de sabor não é assim uma coisa por aí além, mas em termos de preço a diferença é abismal. Eu, pelo menos do que eu vou vendo, noto que a diferença é bastante. Mas pronto, desta vez, por ser Natal, optei por, encontrei assim uma promoção, até foi no Auchan, salvo erro, e acabei por comprar polvo. Mas podem fazer essa substituição em relação ao polvo, comprar pota, que é uma boa opção e fica muito mais em conta. Eu passei logo aqui para os pratos, para o prato principal, não falei em relação à parte das entradas. Em relação às entradas, eu tenho aqui, ou vou fazer 2 entradas que eu faço muitas vezes e que nós gostamos imenso aqui em casa. Não dão quase trabalho nenhum, estão praticamente trabalho. E uma delas até podem fazer no dia anterior, que não tem problema nenhum, que é pasta eu faço com cavala, não é? Mas o mais comum é chamarem ao patê de atum ou ao patê ou pasta de atum, que dependendo dos ingredientes que quiserem ajustar, mas a base é obviamente atum, ou cavala no meu caso, maionese, ketchup e pickles, que são ingredientes até bastante em conta e que com umas tostinhas fica uma entrada deliciosa. Depois outra que eu tenho feito com regularidade é em relação como é que se chama? Eu não sei o nome do queijo, mas eu deixo-vos aqui uma imagem para vos mostrar qual é o queijo a que eu me refiro. Eu já vos mostrei em vídeos anteriores, penso que mostrei inclusive no último vídeo de compras, que é um queijo que costumo comprar no Lidl, é mesmo próprio para derreter. Eu simplesmente coloco algumas ervas aromáticas, um bocadinho de alho em pó e lá está, também umas tostinhas, fica excelente. Não dá trabalho nenhum e tem ali uma entrada ótima. Outra opção que eu também faço, gosto muito de fazer, apesar de eu vos mostrar 2 sugestões de mesa posta, não é? De decoração da mesa, com aquela parte central, tudo muito decorado, mas por vezes o que acontece é que eu prefiro abdicar dessa parte decorativa e acabar por fazer na mesa, na parte do centro, uma tábua de frios. Na realidade eu não uso tábua, eu uso simplesmente papel vegetal que coloco em cima da mesa e em cima eu vou colocando todos os queijos, os enchidos, essas pastas que mencionei, tanto o queijo e a pasta de atum ou de cavala, e acabo por fazer assim essas entradas. Em relação a sobremesas aqui, nós temos imensas sobremesas tradicionais portuguesas que não são assim, não são muito caras, não sei, é o que eu acho. Têm, por exemplo, arroz doce, têm receitas de arroz doce sem ovos, que ainda fica mais em conta.
e tem o que mais? Tem, pois obviamente muitas das receitas levam ovos, mas é assim, por exemplo, aqui o que acontece é, a minha mãe todos os anos costuma fazer um bolo, que é o bolo Tocinho do Céu, que leva imensos ovos. Aliás, eu penso que leva gemas, muitas gemas, tanto que lhe sobram muitas claras. E eu acabo por fazer aqui uma receita, por exemplo, ela adora pavlova e eu aproveito essas claras para fazer pavlova. E lá está, acabamos por conciliar aqui um bocadinho os ingredientes. Depois tem os sonhos, por exemplo, as filhoses, podem dar um bocadinho mais de trabalho, mas, por exemplo, é das receitas tradicionais portuguesas de Natal que eu adoro. Acho que deve ser a minha preferida. Adoro as filhoses que a minha mãe faz e duram imenso e ficam sempre estaladiças, uma delícia. E eu, se calhar, olha, por exemplo, podia abdicar do bolo rei. Muitas vezes as pessoas compram bolo rei e nem apreciam muito. É só pela questão da tradição. Então, optar por outras coisas que são tradicionais na mesma e que se calhar não têm um custo tão elevado e que acabamos por conseguir ter uma mesa de Natal com sobremesas, mas sem ser aquele exagero, não é? Portanto, aqui a simplicidade, simplificar é a palavra-chave e é isso que eu quero transmitir aqui um bocadinho no vídeo, que podemos ter um Natal tranquilo, com uma mesa com comida saborosíssima, mas sem cairmos naquele exagero que depois só nos traz, acaba por sobrar imensa coisa, não sabemos o que lhe fazer e no fundo acaba por haver muito desperdício alimentar e é isso que é de evitar. E pronto, da minha parte é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, obrigada por terem assistido, desejo-vos um excelente e feliz Natal, com muita saúde, que é o mais importante, e até à próxima!